Olá, me chamo Raquel Guiotti Ribeiro, sou facilitadora da harmonia familiar, trabalho também como coach infantil e hoje eu vou ter uma pessoa muito especial aqui comigo, que é a Cíntia Suplicy. A Cíntia Suplicy, ela é minha amiga, ela é minha mentora na psicologia positiva, onde eu me formei através da WeGrow no Nano Degree, e hoje ela estará aqui falando sobre uma das ferramentas que foi inserida na psicologia positiva, que é a investigação apreciativa. Vamos aguardar. Oi, Fabi. A Fabi já está por aí. Estou esperando a Cíntia entrar para a gente poder começar a falar sobre a investigação apreciativa. Sim, estamos aguardando você. O WeGrow já entrou. Olha lá, agora eu vou convidar ela. Oi, sim. Mas peraí, que eu tô sem fone aqui. Já estava apavorada aqui. Eu falei, cadê minha aventura querida? Oi! Oi, Si. Já dei uma apresentadinha, você por aqui. Falei que você é minha mentora da psicologia positiva, onde eu fiz através da WeGrow pelo Nano Degree, né? E eu falei que hoje a gente Legal. vai falar de uma. Eu gosto muito, né, dessa ferramenta, e você me explicou que ela já existia antes da psicologia positiva e que ela foi inserida na psicologia positiva, que é a investigação apreciativa, né? E aí eu Uhum. comentasse mais um pouquinho e a gente pode começar esse bate-papo, que sempre é bom contigo, né, minha amiga? Legal. Deixa eu dar um oizinho aqui, a Ellen. Acabei de falar com ela. Cirlei. O Alexandre está aqui nos prestigiando. Maria, Raquel, eu primeiro agradeço, né, de estar aqui. Estou bem feliz de poder falar sobre esse tema dentro de um outro contexto, né, do qual eu trabalho, que eu uso bastante a investigação apreciativa no contexto organizacional. Mas, assim, talvez com a experiência que eu tenho na organização, né, enxergando tudo como um sistema e também aplicando um pouco em casa, eu acho que eu posso passar alguma coisa legal aí para o pessoal que está assistindo. ah, sim, mas como você tem a mim, eu te passei muito da minha experiência com famílias, né? Porque eu atuo com investigação apreciativa com as famílias, né? Então eu sempre vou te passando um feedback quanto ajuda as famílias para terem um norte, um direcionamento mais assertivo, né? Isso, bem legal. E aí, como E que aí, começamos? então, eu gostaria que a gente começasse a falar dos processos familiares, porque se passar por esses processos a gente não consegue ter um avanço, e também o quanto que a linguagem apreciativa ela contribui para que a família ela se organize, né? Ela tenha questões e conflitos que possam, junto com todos, serem redirecionados sem aquela imposição do pai e da mãe, e sim partilhando com os filhos, né, dependendo da idade, e mesmo se for muito pequenininho, fazendo as perguntas, que é a abordagem coach, eu queria que a gente norteasse por esse rumo. Pode ser? Tá. Então, eu acho que a gente podia começar falando o que é a investigação apreciativa, né? Para o pessoal se situar. Você, E tá. Tá bom, meu som aqui, tá, né? seu tá tudo bem. Legal. Não é que tá chovendo aqui fora e às vezes faz uns barulhão que parece que vai cair o mundo, assim, quando a gente tá na live. Aqui Mas eu rola. acho que tá tudo certo. Bom, então a investigação apreciativa é um processo que foi estudado e concretizado, né, pelo David Copperrider. E ele começou a lidar com tudo quanto é situação de mudança, né, em qualquer sistema. Então, o foco dele é em empresa, mas ele também, eu estava até dando uma olhada, ele também fez alguns trabalhos que envolviam famílias, grupos, enfim. E ela é justamente o nosso olhar diferenciado, um olhar positivo sobre as situações que acontecem. Então, você pode trabalhar em cenário de mudança, em cenário onde o sistema
tem um objetivo em comum e quer alcançar. Você pode trabalhar como linguagem, né, como você falou, usando a linguagem apreciativa, que a gente vai falar um pouco mais para frente. E ela consiste nessa mudança do olhar quando você tem algum desafio, né? Então, por exemplo, vamos agora para a família. Desafio familiar. Normalmente, o que as famílias reclamam quando elas vão buscar ajuda, né? Normalmente elas focam ali no problema que eles estão enfrentando. Ah, o meu filho está muito birrento, ou ele está me desafiando o tempo todo, ou eu me sinto muito culpada pelas coisas que acontecem. Enfim, ela sempre vem com uma demanda que é um problema. Primeiro, a gente tem que entender que um problema em um membro da família, em um membro do sistema, é um problema do sistema inteiro. Que eu acho que isso você trabalha super bem, né, Raquel? Você não trabalha só a criança, mas todo o sistema familiar. Então, a gente vive numa teia. O que eu faço aqui afeta quem está do meu lado. Né? Se eu trabalho o meu comportamento, eu já contribuo para aquele comportamento mudar, mas eu também posso atuar na mudança do outro. Né? Então, sendo assim, a investigação apreciativa ela tem que envolver o sistema inteiro no processo. Se a mãe ou o pai vem com uma demanda, a gente precisa entender qual é o desejo por trás dessa demanda, né? O problema a gente já sabe, mas qual é o desejo? O que essa família realmente quer? E aí a gente trabalha na construção do que a gente chama na investigação apreciativa de um tópico afirmativo, né? Onde que esse sistema quer chegar com tudo isso, né? Por que eles me procuraram? O que eles querem construir? Então a investigação apreciativa trabalha na construção de soluções, na construção de um cenário positivo. Estou indo mais ou menos pelo caminho que você imaginou? Sim, eu estou aprendendo Tá. aqui, sim. Se eu deixar alguma coisa para trás, pode me interromper, tá? Senão eu vou ficar falando aí. Então, nessa construção de um cenário positivo. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver com a família é aonde que vocês querem chegar? Qual que é o teu desejo, né? E aí é essa construção do tópico. E isso pode ser feito só pelo pai, pelos pais, né? Ou só pelo pai e pela mãe, se enfim, são separados. Não precisa necessariamente ser pela família inteira, mas ele tem que refletir um desejo da família, né? Então, a mãe, se ela focar no que ela não quer, né, a mãe e o pai, eu não quero mais que meu filho fique trancado no quarto o dia inteiro no computador. Eu não quero mais que meu filho me desafie. O que eu vou conseguir de solução? Eu estou focando no problema, né? E a gente consegue solução quando a gente direciona as perguntas para onde a gente quer ir e não para onde a gente não quer, né? Então, o nosso foco, as nossas ações, elas vão para onde é direcionado o nosso foco. Se eu direciono o meu foco para o problema, eu vou olhar aquele problema e eu vou ficar rodando em torno do problema. Né? Então, o tópico afirmativo ele é justamente para a gente sair desse estado de não encontrar solução, porque eu só estou focando no problema, para um estado mais amplo de vamos construir, né? Até um dos princípios da investigação apreciativa é o construtivismo, que é essa coisa de pensar na construção. Então, o que a família quer? Aí podem vir várias coisas. Você pode até sugerir, né? Se você for terapeuta ou se você for da família, vamos aprender aqui. Se eu não quero que meu filho fique, o que está faltando, né? O que eu preciso? O que eu queria que fosse a minha casa? Ah, eu quero um lar harmônico, eu quero um lar onde todos se conversem, eu quero construir mais felicidade. Você pode construir o que você quiser, né? Desde que seja um desejo em comum, o que você acha que seja um desejo em comum. E aí, a partir desse tópico, a gente tem o que a gente chama de ciclo 4D, que você conhece bastante, que você aplica, né, Raquel? Você se apaixonou pela investigação apreciativa. E aí, a gente até tem um jogo, que é da Andrea Pérez, né, que a Raquel usa bastante, que é um jogo de cartas, então dá para fazer bastante coisa, assim, dá para brincar bastante. E a partir do que a família quer,
eu vou começar a desmembrar isso nesses 4Ds, que a gente chama de ciclo 4D. O primeiro do ciclo 4D é a descoberta. Descoberta do quê? Descoberta das forças de cada um, aí a gente tem as forças de caráter, que vocês podem olhar a série lá na We Grow, que a gente fez uma série com as 24 forças, tem o teste que a Raquel pode passar para vocês, mas se você não quiser fazer o teste, é descobrir em que cada um é bom aqui dentro, né? Direcionar esse olhar para as coisas positivas de cada um. A gente tem mania de olhar o que está ruim, o que a gente precisa consertar, o que não está legal, né? O que eu quero mudar no outro e em mim. Então, esse olhar negativo, ele já vem aí da nossa ancestralidade, né? De uma tendência nossa, de um viés negativo que todos nós temos. É natural isso. É o nosso cérebro. Sim, porque daí isso dá brecha para vitimização, para as lamentações, para as justificativas. E ao invés de você investir o seu tempo para criar possibilidades de solução, você fica investindo o seu tempo nas mesmas lamas que nós já sabemos e vai se afundando, né, Si? É isso que eu vejo quando eu faço com as famílias. Eles adoram quando põe o tópico positivo, né? Uhum. É bem isso. A gente para de olhar para essas coisas, até porque essa linguagem negativa, né, esse olhar negativo, ele causa exaustão, né? Como você falou ali, você fica sem visão de futuro, sem saber para onde ir, você causa conflitos na família. Ninguém gosta de, né? Pergunto para você, você gosta quando ficam falando só os teus pontos negativos, só o que você tem que melhorar? Ninguém gosta, né? Então a gente tende, em vez de se abrir, a gente tende a se fechar. Quando a gente fica só olhando para esses aspectos, ainda mais quando alguém vem falar sobre eles para nós. Então essa linguagem, ela causa exaustão, ela causa esses conflitos, ela impede que a gente tenha essa visão de futuro. Então, Quando que você falou que por exemplo, para as crianças, né, que é o que eu trabalho muito. Quando você fala com a criança nessa linha da reclamação, da imposição do que você quer, a criança é como se ela tapasse os ouvidos, ela não te escuta nada. E é por isso que não muda. Aí você fica, né, patinando, você fala, meu Deus, eu falo isso toda hora para você. E você não muda. Exatamente. Porque você tem que fazer perguntas para a criança refletir, se dar conta de quem ela é, porque o autoconhecimento para a criança é esse, né, que os pais podem oferecer através dessa abordagem coach, levando as perguntas, a criança começa a refletir, enxergar o que está acontecendo, se perceber, é muito legal, né, Si? E é normal, né, que os pais tenham esse movimento que você falou, de olhar para o ruim, de querer consertar, de falar. Isso aí, além de tudo, né, além de causar essa exaustão, é péssimo para a autoestima da criança, né? Ela vai crescer insegura, ela é péssimo para, de repente, desencadear aí uma crise de ansiedade, uma crise depressiva, que é uma coisa que tem bastante. Então, a gente tem que cuidar com uma forma, que é como a gente fala com os nossos filhos e também nas nossas relações, porque eu acho que essa live ela serve para qualquer tipo de sistema e de relações, né? Então, com o nosso marido, com a nossa esposa, como que a gente vai construir essa linguagem para ser uma linguagem prazerosa e construtiva, né? Que esse é o princípio da investigação apreciativa. E aí, nessa parte da descoberta, a gente vai tanto levantar as forças de cada um, o que cada um tem de bom aqui que pode contribuir, quanto levantar as histórias de sucesso da família, porque essa família não foi sempre disfuncional, né, Raquel? Ela está disfuncional, cuidado com os rótulos. Ela está disfuncional, mas ela já funcionou bem. E quando que ela funcionou bem? Nesse contexto de, por exemplo, você definiu que você vai trabalhar em cima da harmonia familiar, né? Que é, inclusive, o teu trabalho. Eu quero mais harmonia na minha casa. E como que seria, né? Quando você definir esse tópico, é importante que você visualize como seria isso, né? Para você conseguir chegar em ações concretas. Então, o que é a harmonia familiar? É todo mundo jantando na mesa, conversando, cada um respeitando o espaço do outro, enfim, se define mais ou menos o que é isso. E aí, quando que essa família, né, dentro do tópico da descoberta, quando que essa família esteve em harmonia? Quando que a gente tem momentos de harmonia? O que acontece com a família? Aí você vai buscando esses momentos. E você não precisa buscar só dentro da família. Você pode buscar com a criança, por exemplo,
Quando que você sente harmonia, ou paz, ou o que a gente quer construir aqui, com os seus amigos? E Daí olha ele que legal, traz. trouxe. E os pais podem ir para o lado lúdico também, né? Quando ele Exatamente. usa os desenhos das Legal. crianças, né? Que elas gostam, aí Uhum. ela. Aonde que você vê que esse Ai, que personagem. lindo! Olha Uhum. lá, que lindo. Que lindo! Amei, Então, é um amei. trabalho muito legal que eu faço com a criança, olha, para você extrair dela Exatamente. onde que tem a harmonia, quando que o personagem consegue né, se Ótimo. superar, resolver. Bom, né? Perfeito. Eu tô pensando aqui, eu tô falando, pensando nos meus que têm 10 e 15, né? Mas tem crianças, inclusive as que você atende, são mais novas, e a criança aprende muito pelo lúdico, né? Você costuma tirar muita coisa da criança através do lúdico. Então, legal isso também, né? O que você viu naquela historinha ali que demonstra que é legal, que você achou bacana, e a criança vai trazendo. E, inclusive nas histórias que a gente conta para as crianças, né, Raquel? Eu tenho uma. Eu toda noite. Olha a Ellen aí, que legal de novo, Ellen. A Ellen estava na minha outra live hoje. Toda noite eu conto história para minha filha. Aliás, agora não está sendo toda noite, porque ela está dormindo mais tarde na quarentena. Daí eu combino com ela que se ela dormir depois de tal horário, eu não conto, porque eu tô com sono já. Mas já há um tempo eu contava toda noite história para minha filha inventada. A gente deitava e começava a inventar história. E aí, sempre com algum valor, com algum ensinamento, né? Para que ela tentasse levar isso para a vida dela. E volta e meia ela faz conexões com as histórias. Isso é bem legal, Não sabe? é E legal? a mãe, Aqui em casa também, né? Eu tenho um de 12 e um de 16. Também minha realidade é diferente. É que eu atendo as crianças menores, né? sim. Uhum. Eu acesso isso bastante, né? Que legal, Ellen. E aí, então, dentro desse Discovery é isso. Vamos descobrir o que está funcionando, o que dá certo, quais as forças, o que cada um tem de bom, né, que pode se doar aqui para a coisa acontecer. E só o fato de você buscar isso, essa fase da investigação apreciativa, ela é muito rica, porque ela desperta nas pessoas um combustível para encontrar soluções para a fase 2, que são as emoções positivas. E quando a gente está sob o efeito das emoções positivas, né, a gente está muito mais aberto, a gente se compromete mais com os nossos objetivos, a gente se sente... caiu um monte de coisa aqui. A gente se sente valorizado, se sente parte, a família fica com outro que a gente chama, né, entre essas, uma outra energia, né, parece que fica com brilho, quando você começa a trabalhar dessa forma. E aí, trazendo essa questão Então, a própria linguagem apreciativa, que é o que a gente vai falar depois, ela já começa a gerar mudança na família. Porque a família aprende a se comunicar de outra forma, né? Ela aprende essa linguagem das forças, com foco no positivo, enfim. E aí, essa é a primeira parte. Tá explicadinha? Oh, sim, mestre. Ai! E a segunda parte é o dream, que a gente chama, né? O sonho, a construção do sonho. Essa parte também é super legal e com criança dá para fazer um monte de coisa bacana também. Então tá, então a gente quer isso, a gente já descobriu que a gente tem tudo isso para alcançar aquilo, e qual que seria o sonho, né? O que a gente quer realmente construir, fazer? Tem umas perguntas aqui que eu anotei até, deixa eu ler. O que poderia ser, né? O que a família quer, quais as imagens que vêm na cabeça. É o momento de sonhar mesmo. Não precisa, não necessariamente tudo que surge no sonho vai dar certo, porque a criança pode trazer assim, meu sonho é tomar sorvete todo dia. Daí eu vou ficar feliz, né? Deixa a criança trazer tudo. E uma forma legal de fazer isso também é pelo lúdico. Fazer a criança desenhar o que seria a família em harmonia para ela, né? Depois da história aí que você trouxe dos quadrinhos, né? De repente ela acha que a harmonia é a relação que a Ana tem com a Elsa ali né? Dentro da Frozen. E aí, tudo bem, então desenhe isso como se você estivesse na tua casa, né?
E aí ela vai desenhando, então dá para fazer teatro, dá para fazer cartaz, fazer junto a família, o pai, a mãe, as crianças, ou só a mãe, só o pai, né, se forem separados. Isso é super legal, porque a criança se sente parte daquela construção, não é a mãe que está chegando para ela dizendo assim, você precisa fazer isso. Por quê? Porque isso é importante. Porque é isso que a gente faz, né, Raquel? A gente impõe porque é bom, mas a criança não entende o sentido daquilo. E quando ela participa daquela construção, ela entende, opa, né? Isso aí é legal, eu estou contribuindo para isso, né? São as minhas ideias que eu estou ali, tanto com criança quanto com adulto, com empresa é a mesma coisa, né? Quando você faz que as pessoas participem do processo de investigação, você tem muito mais contribuição e as pessoas se comprometem. Se a criança ajudou a construir esse cenário, tem muito mais chance dela cumprir do que se vier uma coisa imposta pelo pai ou pela mãe. Né? Então, essa fase do sonho é isso, é colocar de como seria esse cenário, imaginar. Então, usa muito a imaginação, por isso que o lúdico é legal. E eu acho que nada melhor que você, Raquel, para dar a ferramenta para a família fazer esse papel, né, com as crianças. É super legal. Hoje o pai e a mãe ele pode buscar assim, esses bonequinhos, esses cartazes, tudo pelo Google, né? Imprime, e aí você pode fazer Uhum. cartas, né, para poder extrair da criança qual o sentimento dela, para você ver qual é a característica dela, o que mais ela gosta, né, se a criança é muito tímida. E você falou das emoções da Fefe, né? É a Ó, Fefe, ó. olha que Acordou. legal também, que você falou das emoções. Olha o que eu tenho os bonequinhos, ó, que eles falam das emoções. Aham. Aí você vai extraindo o sentimento da criança com essa perspectiva dela estar inserida para atingir um objetivo em comum da família, né? É muito Isso. bom. Isso. É Aí bem a legal. Nossa, ela não tá ouvindo que eu tô de fone. Oi, meu amor. Oi, tá sofrendo aqui, que acabou de acordar. que é o cafezinho, né, mamãe? Delícia. É. E aí, depois dessa fase, vem a fase do design, que é a fase da construção. Então, tá, a gente já tem onde a gente quer chegar, a gente já tem o que a gente quer fazer, então vamos colocar isso tudo no papel, né? O que, que a gente pode fazer para alcançar isso? Aí, de novo, lúdico, você pode fazer cartaz com figurinha, muita canetinha, tem que ver o que a criança gosta, né? Para despertar essa vontade dela em fazer. E são ações simples. O que, que a família se compromete em fazer, o que, que a criança vai se comprometer a fazer, né? E você vai, como que a gente vai fazer essa engrenagem funcionar? Então, eu defini que é harmonia, eu defini que a harmonia para mim é isso, que o sonho de uma casa harmônica tem tudo isso, e eu vou definir agora o que eu preciso fazer para alcançar isso. E aí também, de novo, a família inteira reunida, e a criança pode dizer, olha, eu não gosto quando entrem no meu quarto e não batam na porta. Ok? Isso pode ser uma ação da família, né? Por isso eu fico com raiva. Você tem que entender quais os sentimentos que estão por trás, né? Da série de situações ali que acontecem. Aí, eu fico assim na hora do almoço querendo sair porque eu não gosto de tirar a mesa, então eu gosto de sair antes da mesa. Daí a mãe tem que dizer, ó, eu preferia que todo mundo ficasse e me ajudasse, depois a gente jogasse um baralho, sei lá o quê. E aí você vai construindo isso aí, qual que seria o ideal para o conjunto. Óbvio que uma ação ideal para um não vai ser uma ação ideal para outra. Por isso que tem a última fase, que é a fase do destiny, que a gente chama que é o destino. Como que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer agora? O que, que é possível dessa lista toda que a gente colocou para fazer agora, nesse momento? E aí você constrói um plano de ação com pequenas ações, porque você sabe que se a gente colocar um monte de ação para todo mundo fazer, eles não vão cumprir, né, Raquel? De primeira, assim. Então, você precisa fazer pequenas ações para cada membro da família, para que todos se comprometam, e aí eles vão trabalhar em cima disso. Aí, se você é terapeuta, você vai monitorar essas ações. Se você não é terapeuta e quer aplicar isso na tua família, você vai escolher pessoas da família para monitorarem as ações. Então, por exemplo, você definiu que tem uma parte lá
da harmonia familiar que tem relação a tarefas domésticas, né? Então você pode colocar alguém da família, pode ser teu filho, dependendo da idade, para monitorar, não para fazer as tarefas, mas para monitorar que isso está acontecendo. A criança, ela se sente importante de estar participando daquilo, né? Então, como que a criança vai monitorar? E os pais que têm que dar direção, porque senão a criança vai ficar, você não limpou isso, não limpou aquilo. É sempre levando para essa coisa da linguagem apreciativa, né? Ah, a criança pode escolher fazer um quadro, colocar estrelinha, o pai e a mãe podem orientar, enfim. E aí E é também já legal. tá ensinando a empatia, né? Porque assim, você vai falar de um jeito que você gostaria que falassem com você, né? Então, por trás Uhum. tem um monte de ensinamentos, né, Si? Exatamente. Nossa, tem, assim, a gente está resumindo muito isso aqui, mas tem muitas coisas que podem ser feitas, né? Eu acho que o que a gente tem que tirar é isso, é esse ciclo, né? Do sonho, das descobertas, depois da construção, e aí um plano de ação aí para que a coisa aconteça. E quando você envolve a criança nisso, você tem muito mais chance que isso dê certo, né, Raquel? Com certeza. E o que mais podia falar? Então, eu Ah. queria que você explicasse, porque isso é importante, essa parte do inserir o novo comportamento, o hábito, existe um tempo para que isso aconteça, por isso que é preciso que você escolha um, depois passa um tempo, outro, eu queria que você explicasse isso, que eu acho A importante. gente fala sobre mudanças intermitentes, né? Que a gente precisa, não dá para colocar tudo de uma vez, né? Por isso que eu falei que as ações, elas teriam que ser pequenas ações no início, para o sistema começar a ver a mudança, para ir para uma segunda, né? Mudar, ninguém gosta. Ninguém gosta de mexer, mesmo que esteja ruim, né? Aquela história de não vou sair da minha zona de conforto. As pessoas têm medo, porque elas não sabem o que vai ser com aquilo. Então, por mais desconfortável que esteja, tá bom, porque eu conheço o território que eu estou pisando. Agora, quando eu saio dali, aí, e não sei o que vou encontrar no caminho, aí fica difícil. E mudar no sistema familiar é pior ainda, porque a criança está acostumada a conhecer aquele sistema, manipular aquele sistema do jeito que ela sabe, né? E de repente vão tirar isso dela, como que ela vai fazer agora? Então, para a criança não é bom. Por isso que essa linguagem apreciativa, né, inserir essa linguagem dentro de casa é importante para a gente conseguir que a criança chegue perto e faça parte disso e se comprometa com as coisas. Então, hábito, mudança, né? Qualquer tipo de mudança que a gente for colocar, a gente precisa fazer aos pouquinhos, devagar e uma por vez. Então, se eu quero, não adianta eu colocar uma lista de tarefas ali para todo mundo fazer e agora vai ser assim, porque você não vai conseguir. Se a tua casa, por exemplo, antes da pandemia, né, que tem um monte de gente conseguindo que a criança ajude em casa, eu sou uma delas, né? Se eu colocasse uma lista dizendo assim, agora eu preciso de ajuda, todo mundo precisa me ajudar. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai lavar a louça, vai arrumar a cama, você vai limpar banheiro. Como se as crianças nunca tinham feito a maioria dessas tarefas, né? O que elas vão olhar para aquilo e vão dizer assim, mãe, você está sendo injusta, eu não vou fazer, vão ficar de birra, vão fazer de mau humor. Então precisa ser aos pouquinhos, né? E sempre reforçando essa capacidade que a criança tem de realizar, né? Isso é importante também para a criança. Eu vejo minha filha assim, quando ela vai, às vezes pegar um morango para fazer sozinha, de lavar o morango, de pôr açúcar no potinho, cortar o morango direitinho, para ela é uma realização de ter feito aquilo sozinha, ela sai feliz. Então, nesse momento, eu vou reforçar. Nossa, né? Que show ver você fazendo isso, esse moranguinho todo cortadinho, para ela ver, né? Porque para ela não, para essa sensação que ela teve ao realizar, porque a gente tem isso, não suma, né? Para ela ver que valeu a pena o esforço, que além da mãe reconhecer, ela também se sentiu bem com aquilo. Então é importante que sejam tarefas pequenas no início e que sejam inseridas aos poucos no contexto familiar, e aí aos pouquinhos a gente vai fazendo, é que nem a gente, né, Raquel? Vou me comprometer com uma dieta, vou mudar minha alimentação, vou ser vegana de um dia para o outro. Não é assim? Eu não vou conseguir, se minha vida inteira eu fui carnívora. Eu vou precisar fazer as mudanças aos pouquinhos. Então, eu vou começar
incluindo alguns elementos do meu cardápio que eu não comia, de repente, vou passar 1, 2, 3 semanas comendo isso, ou comendo dessa forma, depois eu vou mudando, né? E Respondi nós, tua pais, pergunta? estamos também, assim, nos observar como reagimos. Por exemplo, que nem meu filho, eu falo, ó, então dobra as roupas, tudo. Ele dobra assim, parece que tá embruxulado o negócio, né? Não parece que tá dobrado. Aí você fala assim, mas só que ele tá fazendo, então a gente tem que incentivar aquilo, sabe? Depois você pode, de uma forma diferente, não na imposição, e sim falando assim, filho, olha, eu faço desse jeito. O que que você acha? O que que você acha? Porque quando a criança ela toma a decisão de fazer, é onde você consegue, por um tempo prolongado, a execução daquilo, né? De um novo comportamento, Uhum, um novo hábito. Agora, se você impõe, aquilo tem curta duração na vida da criança. Então, sempre que você vai vendo que ela ou vai esfriando, ou vai amolecendo, porque nós adultos somos iguais, né? Então, quando o pai ele também se permite nessa roda da investigação apreciativa colocar um hábito para ele, a gente atua aí nos neurônios espelhos. O filho vai perceber que existe um esforço e um empenho do pai colocar aquele novo comportamento que não é habitual dele em movimento e também se mostrar uhum. vulnerável, né? Porque eu erro pra caramba. Eu de vez em quando surto também, faço coisas erradas. Aí quando eu me dou conta, aí eu fico chateada e falo, de novo, Raquel, mas se a gente já se percebe, já é um avanço. Que a gente está atenta ao que a gente está fazendo. O importante é a gente sempre recomeçar. E eu sou fera nisso, né, Cíntia? Eu começo, faz de novo, persevera, vai. Porque senão, se a gente desiste e falar, não está dando certo mesmo, deixa pra lá, é onde se esvai toda a nossa energia e fala, que bobagem que é tudo isso. E não é bobagem. Porque se Não. você persiste, você persevera, você vai vendo gradualmente a mudança dentro do seu lar, dentro da família, nos seus filhos, no seu marido. E é muito lindo isso, né, E, Cid? bom, Raquel, primeiro que isso faz parte do movimento da vida, né? A gente cair, levantar, a vida é uma espiral, nem sempre a gente está na nossa melhor performance, né? Então, e é importante a gente reconhecer isso. Eu te admiro muito por isso, porque você levanta, cai, mas você aprende e faz diferente, né? Você tem esse olhar de que, não, peraí, vamos puxar o freio. E aí você falou em relação à criança, não sei por que eu pensei em falar isso, mas tem conexão com alguma coisa. O fato de você comprometer a criança para que ela te ajude a definir quais as tarefas dela, também é super importante, né, Raquel? Tudo que é imposto já é recebido com aversão. Então, se você diz para a criança, eu gostaria que você arrumasse o teu quarto, porque daí você tem que dar uma justificativa por que você gostaria de ver o quarto arrumado, né? E daí entrando de novo no tópico lá da harmonia familiar, porque eu acredito que um quarto arrumado deixa, sei lá, deixa a gente mais leve, melhor, enfim, cada um vai dar a justificativa, né? Porque se a criança não vê sentido naquilo, ela não vai fazer. E aí, então, como você pode fazer isso? Que eu acho que isso é um formato que você trabalha bastante, né, Raquel? Como que a criança vai fazer isso? E a investigação apreciativa, ela traz disso, né? Como que a gente pode contribuir para fazer isso? E a criança, além de se sentir parte e contribuinte daquilo, ela também vai sentir que ela está tendo voz na família. E isso é importante para a criança, né? Para ela se sentir importante para os pais. Poxa, eles se importam com o que eu penso, né? Então dê voz ao teu filho. Claro que com limites, né? Você pode deixar ele falar, você tem que colocar as tuas regras também, né? Os teus limites dentro de casa. O trabalho que eu faço, eu sempre falo para a criança, olha, o papai e a mamãe tá aqui, e vocês estão aqui. O pai e a mãe sempre é o maior, né? E falando assim um pouquinho das constelações familiares também, essa ordem ela precisa ser respeitada. E também tem uma hora que se você vai dando jeito daqui, dali, conversando, permitindo que a criança fale o que ela vai fazer, como fazer, e a criança nunca faz, você dá um basta naquilo também, porque você é o pai e a mãe dela. Então fala assim, então, chega, eu te dei a oportunidade de dizer aquilo que você
conseguiria dar conta, conseguiria fazer, mas você não está honrando isso com a mamãe. Então, eu estou ficando triste, eu estou ficando magoada, desgastada, então agora vai ser do meu jeito. Acabou as negociações aqui. Também precisa disso, né, Si? Inclusive, eu lembrei, você me aconselhou, né, a isso. A Raquel estava tendo muita briga aqui com as crianças em casa e a gente não estava conseguindo chegar a nenhum lugar, assim, nenhum consenso, né? Tava travado o negócio. E aí a Raquel falou justamente isso que se disse, né, amiga? Que você pegue os dois e diz assim, se vocês não estão conseguindo decidir, eu vou decidir por vocês. E funcionou super bem a tua dica. Não Eu é fiz pouco? isso. Eu fiz isso, decidi por eles e eles obedeceram direitinho. Então eles não estavam conseguindo chegar a nenhum lugar porque eu estava deixando muito na mão deles. Então isso também é importante a gente equilibrar, né? Ter esses limites, as regras. Você deixa a criança decidir, mas também não deixa a decisão total na mão da criança. Você tem que mostrar esse limite. E aí quando isso acontece, dos conflitos e de não conseguir chegar a lugar nenhum, você tem que impor o que é bom para a família na tua visão, né? E aí funcionou super bem. Então, não é quando a gente fala sobre esse olhar apreciativo, sobre focar no positivo, não é fazer só isso a vida inteira, porque às vezes a gente precisa ser firme, às vezes a gente precisa apontar os erros. A questão é quando isso se torna um padrão, quando isso se torna parte da tua vida que chega a ser o inferno, né? De você focar muito ter essa linguagem, né, muito negativa e pessimista e que deixa a criança e qualquer membro da família para baixo. Eu tenho eu acho que a gente podia entrar na linguagem apreciativa, o que você acha, já que a gente está falando dela? Sim. Então, a investigação apreciativa, ela tanto como um processo, ela funciona, né, você fazendo o ciclo direitinho, quanto a linguagem apreciativa, que é essa coisa de você ter um olhar positivo tanto para as pessoas quanto para as situações, né? Você sair um pouco desse foco. Então tem um exemplo bem legal que eu gosto de dar de marido e mulher, que interfere muito no sistema familiar, né? Tem uma história de uma psicóloga, você já conhece essa história, mas eu vou trazer aqui, que estava atendendo uma mulher que reclamava muito do marido, mas ela só reclamava do marido. Então, você deixa a toalha jogada, você não me ajuda na cozinha, você não me ajuda nas compras, está tudo em cima de mim, estou sobrecarregada. E realmente essa mulher estava sobrecarregada e realmente o marido não estava ajudando. Mas com essa linguagem que ela estava tendo com o marido, ela não estava conseguindo o resultado, né? Então, daí a terapeuta desafiou ela, falou assim, eu desafio você a ficar uma semana procurando enxergar os pontos fortes do teu marido, elogiando o seu marido. Mas não faça mais nada. Não exija nada que ele contribua, que ele faça, nada. E daí ela começou com relutância, né? Como é que eu vou elogiar esse traste, não sei o quê. E começou com relutância a falar, né? No primeiro dia ela viu que ele porque ela falou, você precisa enxergar as coisas boas que o teu marido tem, você só está enxergando as coisas ruins, o teu foco está nisso. E imagine como que é uma relação com foco só olhando as coisas péssimas, né? Por isso que tem um monte de casamento que ninguém se aguenta. Ainda mais nessa quarentena que o índice de violência doméstica, divórcio aumentou um monte, porque as pessoas não se aguentam, não se toleram, não sabem conviver. E aí a mulher começou, um dia lá, elogiou que ele tinha consertada a gaiola do passarinho, sei lá, eu não lembro dos elogios aqui, eu estou inventando, mas ela foi elogiando. E com relutância e tal. Daí diz que no terceiro dia, o marido dela, sem ela pedir, ajudou ela a tirar a mesa do café. Aí no quarto dia, ele foi ao supermercado para ela, você oferecendo ajuda. Isso eu sei que no final de todos os dias, ele estava fazendo café para ela, e ele estava um humor super bom, e ela estava com vontade de elogiar, agora não era mais obrigada, né? E a relação deles mudou em uma semana só por causa do elogio, né? As pessoas, elas precisam ser elogiadas, elas precisam ser valorizadas, a gente é movido a palma,
né? A gente é movido ao elogio. Quem que não gosta de ser apreciado? Então, essa é uma das linguagens do amor, né? Que o Reinaldo trouxe, né? De você apreciar, de você elogiar. E a gente não costuma fazer isso. O nosso dia a dia está tão no automático que a gente reclama de tudo e não percebe essas coisas. E quando você para olhar isso, né? Você sai do piloto automático e olha para as necessidades da família, olha com empatia, olha com amor mesmo. Até tem, eu lembrei agora da live do Henrique sobre o amor, que ele também fala sobre isso. Você constrói um ser humano melhor, tanto você quanto o outro se torna melhor, né? Imagine o impacto disso para uma criança, meu Deus, é incrível. E aí quando a gente fala em elogio, a gente sempre precisa, eu sempre gosto de trazer isso, Raquel, porque as pessoas têm uma ideia um pouco errada do elogio, né? De achar que elogiar sempre, não é isso. E também não é elogiar a pessoa sempre. Nossa, como você é inteligente, você terminou essa tarefa. Nossa, como você está bonito. Não é esse elogio por característica, é o elogio por esforço. Porque a pessoa, quando ela é valorizada pelo esforço dela, ela entende que o que ela fez ali é importante, ela entende também, principalmente a criança, que vale a pena se esforçar para chegar em algum lugar, né? Senão, ela pode se tornar um adulto arrogante, de repente, de tanto ouvir. Eu tenho uma história até de alguém que me contou, que sempre falou que o filho era inteligente, e ele realmente era muito inteligente, né? E eles valorizavam muito. Nossa, você vai conseguir porque você é muito inteligente. Nossa, filho, tirou 10, claro, você é inteligente, sabe? E o filho dessa pessoa se tornou super arrogante, snob, porque, pô, se eu sou inteligente, né, todo mundo me acha, então, e ele teve muitos problemas de relacionamento na vida dele, porque a autoconfiança dele era muito alta, né, e o momento que ele caiu na vida, o momento que ele levou um tombo feio, que foi por causa de relacionamento, foi um momento que ele não soube lidar, ele não suportou, porque ele descobriu que a inteligência dele não bastava, né? Que ele precisava do esforço de olhar para os relacionamentos, do esforço de melhorar as relações, do esforço de ser mais compassivo, e ele perdeu tudo isso, porque ele foi muito supervalorizado, né? Então, quando elogiarem, cuidem, valorizem o esforço, não fiquem o tempo todo sem motivo. O que eu estou trazendo aqui Por é tentar dizer... merecimento, né? Isso que a gente falou é muito importante. Porque o reforço positivo, ele pode ser um perigo também, né? O que eu estou trazendo aqui é esse olhar apreciativo, né? Para a gente olhar as coisas importantes que as pessoas fazem, para a gente perceber isso que sempre está muito fora do nosso alcance, né? Por causa desse foco que a gente tem, desse viés negativo, né? Que eu trouxe aqui. Então, mudar esse olhar não quer dizer que você vai ficar elogiando o tempo todo, achar lindo, maravilhoso quando teu filho fizer alguma coisa que não deve ser feita, não é isso, né? Isso a gente tem que deixar muito claro. Mas é justamente esse esforço, essa gentileza, né? Até a própria gratidão é um olhar apreciativo, né? Porque ela te ajuda nesse olhar de você prestar atenção nas coisas boas, tanto da vida quanto dos outros, quanto, né, do que está acontecendo ao teu redor. Você facilita para que você desenvolva esse olhar, né? Você tem essa força de caráter, você sabe bem o que eu estou falando, né, Raquel? A Raquel é uma Sim. pessoa que ela elogia muito, ela agradece muito, ela reconhece muito. E isso, para mim, né, que sou tua amiga e recebo sempre de você, isso me energiza, me deixa feliz, né? Me mostra que eu tenho valor. Então, é muito bom estar do lado de pessoas assim, né? E a gente precisa fazer isso também, né? É verdade. Não só É, receber. gosto. Eu sou assim mesmo, é que minha criancinha, ela é eterna dentro de mim. Mas não é criança, não é criança. Eu acho que é uma humildade, assim, porque as pessoas, elas têm, principalmente no ambiente, agora mudando um pouco, não mudando, porque pode ser o ambiente empresarial ou até o ambiente familiar, né? O marido com mulher. Elas não elogiam porque elas não querem dar poder ao outro.
Que Elas louco não, isso. elas não querem empoderar o outro, então elas não elogiam. O outro ele não pode se sentir melhor que eu, ou o outro. Você vê, a gente vê isso no ambiente profissional direto, né? A gente nasceu para competir, inclusive com o nosso parceiro. E quando a gente elogia muito, a gente pensa que está se colocando abaixo dessa pessoa, e é mentira. E vocês podem ver as pessoas que são mais é, queridas, que constroem relacionamentos mais fortes, não digo muitos relacionamentos, mas que são mais bem vistas, assim, são essas pessoas que não tem problema nenhum de elogiar, né? E os outros gostam de estar perto delas e elas também conseguem transitar assim por vários grupos porque elas não têm essa coisa do julgamento, né? Muito forte. Também não adianta elogiar, saber elogiar, mas também o teu outro lado crítico está funcionando a todo vapor, né? Mas assim, elogiar o que realmente precisa ser elogiado. Eu fico tão feliz também com essa coisa do reconhecimento, de às vezes vem alguém e fala, puxa, tá mudando bastante a minha forma de ver o mundo com aquela live ou com aquela coisa que você me falou. É tão gratificante e isso nos move a sermos melhores e irmos além, né? Imagina dentro de uma família, o que uma criança não pode fazer quando ela é criada assim com amor, com essa generosidade de palavras, o que um marido não pode se transformar, né? Quando ele é criado nesse entorno. Então a gente tem que realmente trazer essa linguagem para dentro de casa, né? Que é onde é o nosso laboratório, né, Raquel? Nosso laboratório de relações é em casa, porque fora é fácil, né? Falou lindamente, é isso mesmo. Você, eu não tô com o relógio aqui porque eu esqueci. Você monitora a hora aí para mim, por favor? Temos 10 minutos. Então vai lá, mestre, é com você. Eu não sei, será que o pessoal tem alguma coisa para perguntar? Não sei o que mais que eu Ah, posso mas falar aqui. se o pessoal não tiver, eu gostaria que você estendesse um pouquinho sobre a investigação apreciativa nas organizações mesmo, porque aqui todo mundo é pai e mãe, mas também trabalha, né? Então, o quanto isso Uhum. pode ajudar nas organizações? Bom, a gente trabalha muito com a questão cultural. Acho que eu vou acabar trazendo de tudo aqui, tá? Então, nas organizações a gente trabalha muito com a mudança de cultura. E a mudança cultural, então, sempre quando eu falar de empresa, tente trazer esse olhar para a família também, que eu vejo que tudo dá para aproveitar. E uma mudança cultural, ela é uma mudança difícil, né? Porque as pessoas, elas estão com aquela cultura inserida nelas, né? Com os valores muito bem definidos e vivendo aquilo. Por mais que a cultura não seja aquela perfeita, elas estão ali. E quando a gente trabalha dentro das organizações com a investigação apreciativa, por que a gente traz a investigação apreciativa? Porque o sistema ele não gosta de mudar, né? Como eu falei em relação à família. A outra coisa, é, as ideias, as opiniões sobre a mudança, sobre o que tem que ser feito, sempre são divergentes. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. E aí você fica naquela coisa de que querendo agradar todo mundo, não agrada ninguém, daí vem lá uma ordem de cima imposta que tem que ser assim e pronto, e as pessoas acabam engolindo aquela mudança sem ter sentido algum, né? Então, as pessoas, o sistema para conseguir funcionar frente a uma mudança cultural, ele precisa do envolvimento das pessoas. Então a gente traz essa linguagem, a gente reúne as pessoas para. Normalmente o tópico afirmativo ele vem já de cima, né? O próprio cliente conversa com a gente, geralmente focado no problema, e a gente muda essa linguagem dele, né? Ajuda ele, tá? Então você não quer isso, então isso está acontecendo, esses são os problemas, né? Esses são os teus desafios. Mas o que você quer construir? Aí você define esse tópico. E aí você vai dentro dos 4Ds lá que eu falei para você, né? Você reúne as pessoas da empresa, o Cooper que foi quem criou a investigação apreciativa, ele fez com a Nutrimental aqui de Curitiba. Foi um dos primeiros clientes. Ele fechou a Nutrimental durante 4 dias
Todos os funcionários participaram do processo de investigação apreciativa. Então, ele teve a adesão de todo mundo. Hoje, com a pandemia, a gente vê que é possível fechar 4 dias uma empresa, né? Antes da pandemia, eu não consegui, só os clientes pequenos, não, eu consegui um cliente que fechasse, mas mesmo assim ele tinha 6 funcionários fixos e ele trouxe gente de fora para fazer. Porque o resto, por menores que fossem os clientes, eles não queriam fechar as portas por 4 dias. E o efeito que isso teve nesse cliente pequeno foi tão grande nas pessoas, em tudo, que eles estão super bem, sabe? Então, a gente tem que ter esse olhar de que é importante a participação de todos, ou pelo menos da maioria, a não ser que seja uma coisa isolada, eu quero fazer uma coisa em tal setor. Mas quando se trata de mudança cultural, puxa, se você conseguir fechar 4 dias para fazer o summit, que a gente chama, é o ideal. Se não, dá para fazer da seguinte forma: você pode fazer em 4 horas num dia, daí passa uma semana, faz 4 horas no outro dia. Você tem como flexibilizar isso aí. Então, envolver as pessoas, né, também, para encontrar as forças, quando que esse sistema funcionou bem, quando que essa cultura estava inserida, o que a gente fez, construir o sonho do que seria a empresa ideal dentro daquele tópico que você construiu, né, o mesmo processo ali. Depois as ações, depois... E o legal dentro de uma empresa é que você convida stakeholders, que são as pessoas de fora, que podem ser parceiros, podem ser clientes, podem ser pessoas que você admira, pessoas que você confia, que elas vêm também dar a opinião delas, que elas também vêm ajudar a construir. Isso é bem bacana. Então, acho que o processo dentro da empresa é isso, né? Não muda muito da família. Você também começa a desenvolver essa linguagem apreciativa dentro da empresa, você também começa a mudar o foco. O legal da investigação é que você resolve um problema, um desafio macro, né? E os micro desafios que forem aparecendo no caminho, a pessoa já vai usando esse olhar apreciativo para resolver. Então, o próprio processo ele já gera aprendizado. Por isso que a gente chama que eles têm o princípio da simultaneidade, que você, enquanto você está fazendo, você já está mudando o sistema. Então, dentro da... Contar um caso rapidinho aqui, posso, Raquel? Claro! Nessa empresa pequena que eu falei que eu atendi, a gente estava fazendo o processo de investigação e estavam todos mergulhados ali no processo e um dos chefes, ele notou que uma das funcionárias anotava tudo e desenhava, enquanto a gente ia falando, ela estava com um papel grande na frente dela e desenhando e não sei o quê. E ele falou assim, você não quer fazer um mapa mental da nossa reunião? Ela ficou tão feliz, ela fez aquele mapa mental, ela desenha bem também. Ela falou que ela chegou em casa e ela arrumou a casa inteira dela, que ela falou que era coisa que ela estava procrastinando há um tempão, que ela ficou super motivada. Por quê? Porque ela foi valorizada por uma força que ela estava olhando. Então teve alguém ali dentro daquela empresa que percebeu essa força em ação, falou, por que não usar isso a favor dela? Por que não fazer com que ela use essa força no trabalho? E a partir dali, hoje ela é responsável por criar campanhas internas, ela faz os cartazes, ela ajeita, porque ela tem, além da força da criatividade. Ela entra no estado de flow, né? Mas para saberem que é flow, tem que fazer lá o curso Então, ela conseguiram usar a habilidade dela a favor dela, enfim, e só o fato dela ser valorizada por isso já mudou no dia ali, né? Ela fez uma coisa que ela estava procrastinando. Então, é muito poderosa essa ferramenta. Você vê aquele caso que eu falei da mulher e do esposo ali, em uma semana mudou. Você consegue resultados muito rápidos durante o processo. Isso que é legal. Mas sabe o que eu acho bonito? Você colocar o lado da empresa e o lado da família. Ainda tem um tempinho? Sim. Não. Tem. Não, eu tô olhando só aqui a Ellen, que Então, tem o teve lado da vários empresa e insights. tem o lado da família, porque muito acontecem, né? Principalmente os homens, eles querem ter sucesso. Mas o sucesso só no trabalho, se você tem na sua casa, você não quer nem voltar para sua casa, então você não está tendo sucesso na sua vida, né? Você Uhum. precisa
precisa colocar assim, muitas coisas que você aprende de positivo, como a Cíntia colocou, a investigação apreciativa ela pode ser usada ambos os lados. Então você vê lá os seus funcionários usando as forças deles, sentindo o estado de flow, que é aquela alegria naquilo que ele executa, mas dentro da sua casa não existe nenhum trabalho que você faça para harmonizar mais a sua família, para o seu filho ter voz, para o seu filho se autorresponsabilizar pelas coisas. Então, esses contrastes que eu quis trazer mesmo, muito forte, porque a gente precisa olhar para a nossa família também, assim como olhamos para o nosso trabalho, porque a nossa família, o legado que a gente deixa para os nossos filhos será quem ele será como adulto, como ele irá fazer com os filhos dele, como ele irá agir com as pessoas, quais os pensamentos que ele vai estar alimentando durante o crescimento dele. Tudo isso, o pai e a mãe é responsável, porque os filhos nos olham. Os filhos refletem o que fazemos, isso é fato. Assim como nós queremos ser uma versão melhorada dos nossos pais, os nossos filhos também vão querer ser. Mas se a gente vai mostrando para eles que é possível através de um pensamento diferente, uma atitude diferente, um comportamento diferente, ele não olha mais o desafio da vida como uma tragédia. Ele olha como oportunidades de se superar. Não é isso, minha amiga? Só queria complementar, Raquel, o que você falou, né, da gente ser, a gente sem dúvida é o exemplo, né, os filhos sem dúvida representam, só um pouquinho, filha, já estou terminando, representam parte, né, é parte de um espelho, porque é parte de algo muito maior. Eu acredito muito que são fruto do meio, né, não só fruto do... eu ainda indo mais além, né, trazendo a minha crença de que existe uma bagagem espiritual aí que as pessoas trazem, mas a gente não vai entrar nesse âmbito, né, isso é a minha crença, mas para a ciência, ele é fruto ali do meio, de onde ele vive, da genética, e sim, o nosso esforço, ele conta muito. Né? O nosso exemplo conta muito. Nem sempre a gente vai conseguir o resultado esperado, porque as crianças são diferentes e absorvem o mundo de maneira diferente, mas 80%, acho que eu posso dizer, do resultado, da mudança que você quer ver, vem de você. Né? Eu só queria deixar claro que existem outras variáveis, mas é uma força muito grande que a gente tem de mudar isso, e aí trazendo para a empresa agora também. O próprio líder, né, um líder positivo e otimista, ele tem o poder de influenciar a equipe muito, e um líder pessimista também, né? Um líder carrasco, ele pode levar uma pessoa a adoecer, e um líder que leva uma liderança com mais autenticidade, uma liderança positiva, ele pode levar uma pessoa a crescer muito e a, né, elevar a autoestima, melhorar um monte de potencial ali que estava morto. Então a gente tem sim o poder de interferir nas pessoas, mas as pessoas também têm o poder da autorresponsabilidade, né? Trazendo outra coisa aqui, Raquel, mas de não se vitimizar com o que acontece com você. Então, às vezes, você está ali... putz, vou fugir completamente do assunto. Mas você está ali, não está gostando do lugar onde você está. Por exemplo, dentro de uma casa, você é abusada, né? Ou você... o teu marido é muito mandão, muito autoritário, muito machista. E você está aceitando aquilo porque você quer. Então, não é que ele não tenha responsabilidade. Não, ele não deveria fazer isso. Não, sim, ele está errado. Né? Mas você tem a responsabilidade de mudar isso. Aí vem a autorresponsabilidade, né, Raquel? Você pode mudar as coisas se você quiser, não se vitimize. Eu acho perfeitas as suas colocações e só ressaltando, né, que a criança ela precisa de um norte, precisa de um direcionamento, porque sozinha ela mesmo ela não consegue enxergar além. E mesmo que ela seja influenciada pelo meio, se ela consegue trazer as questões, o sentir dela, que foi o que eu mostrei das carinhas, para dentro de casa, você, pai e mãe, vai enraizar os valores que você quer que aquela criança tenha para tomar decisões nos desafios da vida, né? Isso, perfeito, isso aí, né? Eu acho que tem que ficar claro isso mesmo, né? Que você é responsável enquanto ela é menor, você encara isso como uma oportunidade, né? Puxa, eu posso tentar moldar essa criança de acordo com os valores que eu acredito, e isso é super legal, né? De você
colocar os desafios. Sim, 25 segundos. 25 segundos. Então, Raquel, obrigada. Foi muito bom. Beijo, obrigada. Adorei. Valeu. Beijo. Valeu, beijo. Tchau, gente. Tchau.